Olá, seja muito bem-vindo à videoaula do americano Flor de Hexágono. Então vamos lá para nossa videoaula, mas antes disso, já deixa aqui um joinha nesse vídeo, tá bom? Para que esse vídeo e essa Se aula inscreva. maravilhosa chegue para mais artesãs. E é claro, se você não é inscrito aqui no canal, porque tem muitas peças lindas vindo por aí. Bora lá para nossa aula. Aqui nós vamos utilizar a técnica do fio duplo, tá? Então nós vamos produzir toda a peça, todos os motivos com fio duplo. Por quê? Porque o diferencial dessa peça seja assim encorpada, sabe? Ela você pode ver porque elas são 2 cabos, então ela é bem grossinha, você vai sentir aí conforme você for produzindo, você vai ver como que vai ficar maravilhoso o acabamento dessa peça. Bom, Fábio, se eu quiser fazer com fio único, pode fazer. Só que aí você vai ter que crescer mais. Só que aqui a sequência de crescimento é a mesma, conforme você for acompanhar aí na aula, você vai ver que toda a sequência vai ser igual. Então, é só você ir aumentando conforme essa sequência lógica aqui, tá bom? Então, por quê? Para que fique maior. E aí, pode ser que o seu acabamento não vai ficar igual esse daqui que fica com o fio duplo, tá bom? Então, você pode fazer um teste, você pode tentar aí ver como que fica, se você gosta do resultado. Essa peça em especial, eu gosto do resultado dela assim, com o fio duplo. Então, é por isso que eu já vou ensinar e já fiz encomendas dela assim, com o fio duplo, tá bom? Então, é isso, vamos lá para nossa videoaula. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Toda a lista de materiais que nós vamos estar utilizando, certo? Então, aqui na aula eu vou estar usando o barroco número 6, tá bom? Número 6. Essa aqui é a cor que eu vou usar aqui na aula, tá? A cor uva 6375. E a agulha, eu vou estar utilizando a agulha de número 6, porque eu tenho um ponto um pouco mais largo, mas você pode utilizar a 7 ou até a número 8, se o seu ponto for mais apertado. Então, aqui, ó, nessa peça, nós vamos fazer ela com dois cabos aqui. Por quê? Esse é o efeito que eu gosto, né, nessa produção, que ela vai ficar uma produção bem encorpada, uma peça bem encorpada, tá? Então, como que eu faço para mim usar aqui os dois cabos? Então, aqui, ó, eu tô com um cabo que tá saindo aqui de dentro do novelo, ó, e o outro que é aqui da parte de fora do novelo. Então, eu vou unir esses dois cabos aqui e eu vou ir conduzindo todo o meu trabalho com os dois cabos, tá? Então, por isso que a gente usa a agulha de numeração maior, tá bom? Então, para começar a nossa produção, nós vamos fazer um anel mágico. Fiz aqui o anel. Fechei ele. E agora, ao invés de subir a correntinha, eu faço assim o início, né, das minhas... aqui dentro do meu anel mágico, e a gente vai subir aqui o ponto alto. Então, eu venho aqui dentro do anel mágico, laço lá o meu fio, faço um ponto baixo e faço uma correntinha. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto alto, certo? E aí, eu venho aqui dentro do anel, faço mais um ponto alto. E agora, eu faço duas correntinhas. Eu venho de novo dentro do anel e faço mais 2 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui 6 bloquinhos aqui de 2 pontos altos, ó. Então, aqui 2 pontos altos, 2 correntinhas. Então, eu tenho aqui 2 bloquinhos de ponto alto, né? Eu vou fazer um total de 6. Então, eu tenho 2, vou fazer mais 4, separados por 2 correntinhas. Então, eu fiz aqui já, ó, o meu hexágono, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora, eu faço aqui mais 2 correntinhas. Agora, esse fiozinho aqui do anel mágico, eu puxo ele pra mim fechar bem fechadinho. E agora, ó, eu vou vir aqui nessa primeira correntinha, que eu tenho o ponto baixo e a correntinha, certo? Eu venho nessa correntinha aqui, pegando as duas, como são 2 fios, né? Então, as 2 alcinhas aqui do lado da frente, tá? Ó, passo lá e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá bom? Agora, eu vou alongar um pouquinho esse fio aqui,
E eu vou vir aqui de trás pra frente, nesse segundo ponto alto. E aí, eu pego essa laçada aqui, ó, coloco aqui na minha agulha e vou levar lá pra trás. Levo lá pra trás. E aí, eu volto aqui dentro do mesmo ponto alto. Eu volto aqui, laço novamente o meu fio. Fecho aqui um ponto baixo, uma correntinha. Então, tenho mais um ponto alto aqui, certo? Agora, eu vou fazer aqui dentro dessas duas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto. E aí, aqui em cada ponto alto, eu faço um ponto alto. Opa, puxei só um fio. Aqui na condução de 2 fios, é sempre bom você ter bastante atenção, porque senão, às vezes, você puxa só um fio, né? Pode ser que venha só um fio e o outro fique, e aí acaba danificando, né, o seu trabalho, tá bom? Então, é bom ter essa atenção aí durante a produção. E aqui, novamente, dentro das duas correntinhas, eu faço igual eu fiz aqui. Um ponto alto. Duas correntinhas. E mais um ponto alto. Opa. E aí, um ponto alto para cada pontinho aqui da base. Então, a gente vai seguir aqui da mesma forma. Então, em cada pontinho alto aqui da base vai ser um ponto alto, ó, um ponto alto para cada ponto da base. E dentro aqui dos nossos cantinhos, né, onde tem as duas correntinhas, vai ser um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. É como se fosse um lequezinho, né? Então, eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a minha volta e vamos para a terceira carreira. Cheguei aqui já no final, ó, fiz certinho todas as partes. Agora, eu cheguei aqui nesse último, que é onde a gente fez o ponto baixíssimo. E aqui, ó, para que não fique uma marcação, a gente não vai pegar apenas essa correntinha aqui. Então, aqui, ó, eu tenho o meu ponto baixo e a minha correntinha, que é o que formou o ponto alto. Então, a gente vem aqui, ó, e pega todas essas partes aqui dele, ó. Tá vendo? Deixa eu focar aqui. E a gente pega todas essas partes aqui, ao invés de pegar só essa correntinha aqui da frente. Tá bom? Ó, não vai ser só essa correntinha aqui. A gente vai pegar todo o corpo aqui do ponto alto da carreira anterior, porque é em cima do ponto alto, né? E aí, a gente fecha e vai ficar assim, ó. Assim, ó, fechou aqui, então. Ó, esse é o último que eu fiz. Aí, agora, eu venho novamente aqui, eu tenho o ponto baixo e a correntinha, eu venho na alcinha da frente da correntinha, faço um ponto baixíssimo, alongo um pouco esse fio, venho no próximo ponto alto de trás pra frente, pego essa laçada aqui, levo lá pra trás, levei lá pra trás, e aí, volto aqui no mesmo ponto, laço novamente, então, fecho o ponto baixo e uma correntinha. E aí, aqui vai ser a mesma sequência. Dentro aqui das minhas duas correntinhas, vai ser um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E aí, um ponto alto para cada ponto da base aqui. Para cada ponto aqui da minha base, um ponto alto. Olha, fica perfeito, então. E aqui dentro, de novo, aqui do meu canto, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E aí, eu vou fazer essa mesma sequência por toda a volta, e aí, já voltamos pra fazer. Cheguei aqui já no final, e aqui também, ó, nesse último ponto alto, a gente também não vai pegar só essa alcinha aqui da frente, não, senão vai ficar marcado, tá? Então, pra ficar um fechamento e um acabamento bem bonito, a gente vem aqui, ó, tem o ponto baixo e a correntinha, vem aqui nessa correntinha
e faço o meu ponto alto, tá bom? E aí, vai ficar assim. Aí, você pode cortar o seu fio e já vamos fazer o arremate. E pra fazer o arremate, eu utilizo a agulha de tapeceiro, tá? E eu utilizo essa cola aqui. Essa é a cola que eu utilizo pra fazer aqui o meu arremate. Então, vou começar aqui pela finalização do anel mágico, daí você puxa bem, né? Você pode massagear um pouquinho assim a peça, eu falo massagear, né? E aí, você puxa bem aqui. E aí, você passa aqui por entre alguns pontos, ó. E eu vou levar esse fio, vou conduzindo ele por alguns pontos aqui. Eu vou subir ele aqui em cima, ó. Então, eu passo aqui pelo avesso da minha peça, né? Com cuidado para não danificar lá na frente, né? O nosso trabalho. E aí, eu venho aqui, ó. Então, cheguei aqui, bem no meio aqui, ó. Tá vendo desse ponto alto? Que, na verdade, eu passei só por um lado. Deixa eu passar aqui pelas duas alcinhas do ponto. Ó. E aí, aqui eu tô bem no meinho do ponto alto, sabe? Do lado avesso. E aí, eu coloco um fio pra cada lado, pego um fiozinho e aí aqui dentro eu tenho as minhas correntes aqui, né, ó, dos pontos. Levo um fio pra um lado, aí fica um pra um lado, outro para o outro. Pego a minha cola, passo um pinguinho aqui e dou aqui um nozinho nesses meus dois fios juntos, ó. Um nozinho, tá? Olha como fica bem discreto, ó, nem vai aparecer. E aí, eu pego novamente com a agulha de tapeceiro, passo aqui nos meus dois fios, passei aqui, e aí, eu vou passar aqui por mais entre alguns pontinhos, ó, esses dois fios, e aí, não vou puxar ele todo. Eu deixo um pedacinho assim, ó, eu deixo um pedacinho assim, tá vendo? E aí, aqui eu passo mais uma colinha. Cuidado para você não passar a sua cola aqui no lado que fica aparecendo, porque toda essa passagem de cola é só para a área interna, né? Então, onde vai ficar escondidinho ali. E aí, eu puxo esse fio, porque ao longo dele eu passei a cola, ó. E aí, por onde ele passar, ele vai ficar bem coladinho. Você segura um pouquinho. E aí, olha, fica perfeito o acabamento, nem dá pra perceber onde que tá o acabamento. E aí, você já pode cortar o seu fio, tá? E você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Mas aqui, deixa eu só mostrar como que eu faço a finalização, pra ficar bem perfeito também. Pra que lá, quando a gente for unir, né, os nossos motivos, pra que ele fique bem perfeito. Então, eu tenho aqui o meu ponto baixo e a minha correntinha, certo? E aí, eu venho aqui, ó, no seguinte ponto alto aqui, no seguinte, ó. Eu passo aqui o meu fio, pegando as duas... Lembra que nós estamos trabalhando com fio, com dois fios, né? Com dois cabos, então, você sempre tem que pegar os dois ali. Levo pra lá, ajusto aqui. E aí, eu volto aqui com essa agulha aqui dentro do ponto alto da onde eu tô fechando. Passo por essa alçada e passo por essa outra alçada aqui que tem aqui embaixo, ó. Então, eu tenho aqui a segunda. Vou passar pelas duas, certo? E aí, aqui, ó, eu tenho o ponto alto e a correntinha e eu volto aqui por trás, ó, nessa correntinha aqui que nós fizemos. Lá do nosso ponto alto falso, né? Ajusto aqui pra mim deixar essa laçadinha que eu acabei de fazer do mesmo tamanho das outras aqui, ó. Pra ficar bem perfeito. Olha como fica lindo o acabamento. E aí, nós vamos fazer aqui a finalização, né, desse ponto, da mesma forma que nós fizemos aqui no outro. Eu vou conduzir aqui por entre alguns fios. E aí, você já pode cortar aqui o seu fio também, tá? Então, nós vamos precisar... Então, aqui, pra gente formar o nosso americano flor de hexágono, nós vamos de 6 motivos desse aqui, que vai ser a cor, né, da nossa flor. Então, eu já tenho aqui os meus 6, todos arrematados e prontinhos. E o miolo eu fiz aqui na cor natural, tá? Então, a mesma receita segue pra todos, faço o arremate. E agora, vamos fazer, então, a nossa costura, tá?
Então, nós vamos montar aqui, ou vamos ir montando aos poucos. Então, a nossa costura, nós fazemos do lado do avesso, tá? Então, eu vou virar aqui e aí eu vou ir fazendo. A costura fique bem perfeita, tem alguns truques, sim, que a gente usa para que a costura fique perfeita, tá? Então, vamos lá iniciar a nossa costura. Então, aqui eu vou cortar um fio de aproximadamente 20 centímetros, tá bom? E com o auxílio da minha agulha de tapeceiro, então, eu vou fazer a costura aqui da minha peça, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui, eu tenho o ponto alto e aqui eu tenho a correntinha, ó. Eu vou, ó, e aqui eu tenho as duas alcinhas, eu vou vir nessa aqui de trás apenas, tá? E da mesma forma que no meu outro motivo, eu tenho o ponto alto e eu tenho a correntinha. Eu venho nessa uma correntinha aqui. Então, eu levo aqui o meu fio pra lá. E aí, aqui eu vou deixar só um pedacinho aqui pra mim fazer o arremate depois. E agora, ó, eu tô aqui e eu volto aqui, ó, pelo outro pontinho aqui, volto aqui no mesmo. Então, tem que voltar no mesmo. Por quê? Se você não volta no mesmo, o seu trabalho vai ficar torto, tá? Então, tem que ser aqui na mesma sequência de pontos. Por isso que os motivos têm que ser iguais, para que aqui cada pontinho fique um na frente aqui do outro. E sempre pegando apenas essa alcinha aqui de trás do seu trabalho, porque só assim que a sua costura vai ficar invisível. E aí, cheguei aqui no final, ó, então, eu venho nessa uma correntinha, eu venho só na primeira correntinha, eu não venho na segunda ainda. A segunda eu vou pegar só depois ela. E agora, eu volto aqui novamente, ó, pela mesma sequência que eu vim, eu vou voltando agora, só que do lado contrário, ó. Vou voltando. Chegando aqui já no final. E aqui, ó, cheguei no final. Tem prontinha aqui a minha primeira costura. Vamos fazer a outra, porque daí eu vou mostrar outro detalhezinho pra vocês. E depois vocês podem ir fazendo sozinho, porque vai ser tudo a mesma coisa. Aqui tem um detalhe que a gente faz, que é pra deixar bem fechadinho aqui, pra não ficar aberto, tá? Então, eu vou pegar aqui mais 20 centímetros de fio, né? E vou colocar na agulha. E aí, eu vou ir aqui. Todos a gente vai pegar aqui, ó, na primeira correntinha, tá? Primeira correntinha aqui, primeira correntinha lá no outro. E aí, primeiro ponto alto ali e aqui. Pegando só essa partezinha da frente, ó. Só essa partezinha aqui da frente, não. Aqui tá na frente pra nós, mas na verdade é do correntinha de trás, né? De trás do trabalho mesmo. Aqui. E aí, você vai passando um por um, até chegar ali no final. Aí, aqui é bom você ter bastante atenção pra que fique bem perfeita mesmo a sua costura, sabe? Porque senão, a gente faz todo o trabalho e não fica. E aí, aqui, ó, na primeira correntinha, tá? Não mexo na segunda correntinha ainda. Agora, eu vou voltando novamente. Eu vou mostrar pra você como que fica ali na frente, peraí. Vamos terminar essa parte aqui, vou mostrar pra vocês verem como que lá na frente fica invisível a nossa costura. Porque a gente tá pegando apenas a voltinha aqui de trás. Ó, principalmente aqui na parte clarinha, ó, tá vendo? Fica invisível, só fica aqui na parte, ó, bem aqui interna, então fica invisível. Ai, gente, eu acho perfeito esse acabamento aqui. Eu acho lindo. E esse efeito aqui, que fica assim, vistoso, encorpado, é só com fio duplo. É só com fio duplo que a gente consegue ter esse efeito bonito, sabe? Assim, vou cortar aqui mais um fio. Eu falei 20 centímetros, mas você não precisa ficar nesses 20 centímetros. Pode cortar um pouquinho mais, um pouquinho menos, que aqui você viu, ó, sobra bastante pra gente fazer o arremate. Então, vamos lá agora pra esse aqui, ó. Então, aqui, qual que é o segredo aqui dessa parte aqui? Então, ó, nós vamos vir, aqui se eu tenho já essa costura, né? Aí, eu vou chamar aqui essa parte de dentro e aqui parte de fora, que pra lá ainda não tem nenhuma costura como pra cá.
Então, eu vou vir de fora, daqui de fora pra dentro. Eu não vou daqui pra lá, porque daí eu consigo fazer um acabamento bem bonito aqui, pra ficar bem fechadinho essa quina aqui, tá? Então, vamos lá. Também aqui na primeira correntinha aqui, primeira correntinha lá, certo? Deixo aqui o meu pedacinho. E aí, eu vou voltando aqui, ó, por todos os meus pontos. Ó, tô chegando aqui no final, tô no meu último ponto alto, fechei. Agora, eu vou na primeira correntinha aqui, na primeira correntinha aqui. Agora, o que que nós faríamos? Nós já voltaríamos pra cá. Só que se a gente voltar, vai ficar esse buraco aqui, tá vendo? Ó, que feio que fica, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma volta. Eu tô aqui, aí eu venho pra essa correntinha aqui do lado e levo lá na outra, ó. Correntinha aqui, correntinha aqui. Fechei. Aí, eu venho na correntinha do lado, correntinha aqui, correntinha ali. Fechei. E aí, a correntinha aqui da onde eu tava, ó, eu volto pra cá, novamente, e aí, fechei. Aí, olha só que perfeito que fica, todo fechadinho. Aí, eu amo esse acabamento, gente, é lindo demais. E agora, então, é só eu voltar aqui, conforme eu tava fazendo nos outros normal. Eu vou voltando aqui dentro do meu... E fechei aqui, prontinho. Aqui ficou muito pequenininho, mas ainda dá pra fazer o arremate. Tá, então agora, ó, todas as próximas carreiras vão ser da mesma forma. Então, aqui eu tenho esse, aí eu faço primeiro a costura desse, e depois eu venho aqui por fora. Lembra que eu falei? Por fora eu venho pra dentro, que aqui vai estar costurado. Então, você sempre costura as laterais aqui da sua cor da pétala, né? Essa aqui é a pétala da nossa flor, que é o miolo. Então, você sempre costura aqui a pétala, depois você costura aqui no miolo. Aí, você vem com a outra, costura aqui a pétala, depois costura o miolo. Sempre nesse sentido, conforme eu acabei de explicar aqui nessa outra, pra que fique bem perfeito. E aí, ó, você vai montando todo o seu flor de hexágono. Então, eu vou fazer aqui todos os meus e já volto pra gente fazer um arremate, pra você ver como que eu faço o arremate dessas peças aqui, tá bom? Agora, ó, eu já fechei praticamente todo, já deixei arrematado pra não ficar aquele monte de fio aqui, mas eu deixei alguns aqui pra gente arrematar junto, pra mostrar pra vocês como que eu faço o arremate, tá? Então, eu tô aqui, vou fazer aqui o meu minha última costura aqui. Essa peça aqui, ela é uma peça muito gostosa de ser produzida. A única parte, assim, que é mais trabalhosa é a questão dos arremates, né? Se você, de repente, quiser pegar um pedaço de fio bem grandão e você aí faz um, aí fecha, aí vem, faz outro, aí você vai conduzindo, né? Você também pode fazer, só que eu acho que dá muito mais trabalho também. Dá meio que elas por elas. Porque a gente tem que ficar conduzindo o fio, e aí também corre o risco de danificar a parte da frente, dependendo se não tiver muita atenção ali, conforme estiver conduzindo por entre os pontos. Então, eu prefiro fazer assim, faço o arremate aqui rapidinho, tá? E aí, já tá finalizado. Então, aqui, ó, eu faço o arremate assim. Eu vou deixar aqui duas opções pra vocês, tá? Aqui, ou você pode, aí você volta aqui no outro, só pra travar bem, pra não abrir aqui, tá vendo, ó? Aí, você volta aqui no outro, aí tá, primeira opção. Ou você volta tudo aqui, passa, e aí você vem por entre alguns pontos aqui e faz o arremate igual nós fizemos lá quando a gente finalizou o nosso motivo. A gente não veio no meio do... E aí, você pode vir aqui, ó. Aí, você vem por entre uns pontinhos. Deixa eu descer aqui. Igual a gente fez no outro, que a gente desceu, a gente foi conduzindo até o meio de um ponto alto, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó. Eu tô aqui no meio desse ponto alto, eu venho aqui. E aí, aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso dividir aqui o meu fio. Divido aqui o meu fio, ó, são 6, né? Então, eu divido 3 para um lado, 3 para o outro, com a minha agulha de tapeceiro. Aí, aqui, ó, dentro desse meio ponto alto do pezinho dele, eu tenho as correntinhas que estão ali dentro, né? Então, eu passo por uma, e aí fica uma metade para um lado, outra para o outro, aí eu, com a minha cola, passo aqui um pinguinho de cola, dou aqui um nozinho,
E aí, pego novamente a agulha de tapeceiro, ó. Opa! Com a agulha de tapeceiro, eu passo aqui por entre alguns pontinhos. Não puxo ele inteiro, deixo um pouquinho ainda. E aí, eu passo mais um pinguinho de cola aqui, ó. Passo mais um pinguinho de cola. E aí, eu puxo, então, esse fio aqui. E aí, essa colinha que eu passei aqui agora, ela vai se conduzir aqui por entre esses pontinhos. E aí, você pode já cortar aqui, ó, o seu fio, tá bom? E aí, tá prontinho. Então, essa é uma opção, tá? Que você pode fazer e aí você faz a mesma coisa com o outro aqui. Agora, a outra opção é a seguinte, ó. Vamos fazer aqui desse lado. Eu volto aqui no pontinho do lado, igual quando eu fiz a costura, né? Que eu passei aqui por entre a alcinha, então eu volto. Só que aí eu vou deixar ele aqui no meio, ó. Vou deixar ele aqui no meio. E aí, eu pego esse outro aqui também, volto aqui e deixo aqui no meio, ó. Deixei aqui no meio. Agora, aqui eu vou passar, então, uma colinha. Passo uma cola ali, ó. Passei a cola ali. E aí, ó, você vai fechar assim, conforme o sentido que a gente fecha. Só que aí, você vai girar assim, ó. Que aí, esse nozinho, ele vai entrar lá pra dentro. E ele não vai aparecer aqui, ó. Ele vai ficar entre os pontos ali. E aí, você pega novamente a agulha. Aí, você passa aqui por dentro do pontinho com um jeitinho que não leve esse fio e nem apareça lá na frente, tá? Passo aqui. E aí, passo mais uma colinha aqui no corpinho desse fio, ó. Pra que quando eu puxar ele aqui, essa cola fique ali nesse centro, né? Por onde ele passou. Prontinho, faço a mesma coisa aqui do outro lado. E a cola ali, e aí você puxa. Segura um pouquinho, corta o fio e tá prontinho também, ó. Você pode perceber que não vai ficar aparecendo nozinho, nem de um lado, nem do outro jeito. Então, você pode ver com qual forma você se adapta mais aí, tá bom? Eu vou só arrematar esse aqui e já volto. Vamos aqui, então, finalizado a aula do nosso lugar americano, flor de hexágonos. Gente, essa peça, ela é riquíssima demais. Meu Deus, eu sou apaixonada nela. Desejo que vocês tenham muitas vendas aí. Quando você fizer, me marca lá no Instagram. Marca lá no Instagram, que eu tô doida pra ver as mais lindas cores que vai surgir por aí do nosso lindo e maravilhoso americano, flor de hexágonos. Então, está finalizada a nossa videoaula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desejo que vocês tenham muitas vendas desse lindo e maravilhoso. E como eu falei, tô ansiosa para ver a reprodução dele pelas mãos de vocês. Tenho certeza que ficará incrível, nas mais lindas e diversas cores. Já tô doida para ver ele aí em várias outras cores, tá bom? Bom, então é isso, está finalizada. Até a próxima videoaula. Beijo!